Espaço Vida. Cefaleias cervicais. Este é o nome dado a dores de cabeça com origem na coluna. O problema afeta cerca de 35% da população e pode ser resolvido em definitivo se for detectado atempadamente. O médico anestesista Armando Barbosa explica exatamente o que são as cefaleias cervicais. São dores de cabeça que têm origem a nível da coluna cervical, portanto, a nível do pescoço, e que têm habitualmente a ver com artroses das articulações da coluna, mas que pode ter a ver também com outros fatores, nomeadamente com hérnias discais, a esse nível, com tumores, mas essencialmente é provocado por artroses da coluna cervical. A prevalência destas dores é relativamente alta em Portugal. Cerca de 35% da população sofre deste tipo de cefaleias. E em cerca de 15% da população, estas cefaleias manifestam-se de uma forma crónica, ou seja, manifestam-se por mais de 3 meses. Os acidentes de aviação são a principal causa. Habitualmente, quando há um acidente de aviação, a nossa cabeça faz um movimento de frente para trás e de trás para a frente, e esse movimento, que habitualmente é um movimento brusco, faz com que haja umas pequenas fraturas a nível da coluna vertebral cervical, portanto, a nível do pescoço, e são essas pequenas fraturas que vão depois provocar dores não só a nível cervical, mas também a nível da cabeça. Portanto, provocam dores de cabeça, que habitualmente são dores de cabeça a nível da região da nuca, mas que também podem ser dores de cabeça a nível dos olhos, inclusive a nível da boca, a nível da face. Portanto, são uma série de sintomas que podem surgir na sequência deste tipo de acidentes. O especialista no tratamento da dor adianta outras das causas das cefaleias. É habitual nos futebolistas que têm que chegar, quando jogam a bola com a cabeça, podem provocar este tipo de lesões. Acontece também em pessoas que andam a cavalo e fazem saltos a cavalo, isso também acontece com alguma frequência, mas também pode acontecer como uma consequência normal do envelhecimento que todos nós temos, e que vai provocar artroses não só a nível das articulações dos joelhos, da anca, mas também a nível da coluna. Portanto, pode aparecer neste caso a nível cervical, ou a nível lombar, ou a nível torácico, mas se aparecer a nível lombar, a nível cervical, vai provocar este tipo de cefaleias também. Aí não acontece como consequência de um acontecimento direto, como seja um acidente, mas sim como consequência do envelhecimento da nossa coluna cervical. Algumas pessoas podem mesmo sofrer de enxaquecas. Em algumas pessoas, este tipo de situações, este tipo de problemas a nível cervical, pode desencadear crises de enxaquecas. Ou seja, nós podemos tratar esse problema a nível cervical, podemos, não em todas, mas em algumas pessoas, evitar o aparecimento da enxaqueca. Nem sempre quem sofre de cefaleias tem noção de que resultam de um problema na coluna. Habitualmente há cerca de uns dias entre o acontecimento que desencadeia esse problema, um acidente de aviação, uma queda ou outra situação qualquer, e até ao aparecimento dos sintomas. A pessoa habitualmente tem um acidente, sente alguma dor naquela zona, mas não valoriza essa dor, e apenas passado 15 dias começa a sentir uma dor de forma intensa a nível cervical e depois vai irradiar também para a zona da cabeça. E, portanto, habitualmente as pessoas não associam imediatamente com o problema que tiveram, portanto, e vai realmente levar algum tempo até que isso aconteça. E também porque há algum desconhecimento, não só a nível da população em geral, mas também a nível dos médicos que tratam, os médicos de clínica geral, eventualmente, que são aqueles que veem as pessoas numa primeira fase, há algum tipo de desconhecimento em relação a este tipo de cefaleias. Portanto, e há aquilo que eventualmente pode provocar estas cefaleias. Quando identificado a tempo, o problema pode ser tratado definitivamente. O tratamento para este tipo de problema pode ser um tratamento definitivo. Portanto, pode significar um alívio da dor de cabeça, ou mesmo a cura da dor de cabeça, para sempre. O tratamento incide sempre na coluna. O médico Armando Barbosa explica como é feito. Primeiro fazemos um procedimento diagnóstico, em que vamos anestesiar aquelas articulações e verificamos se a pessoa tem alívio da dor ou não. Se houver alívio da dor, é porque a dor vem daquela zona. E pronto, não temos qualquer dúvida que o que está a provocar a dor de cabeça é a coluna cervical. Uma vez feito esse diagnóstico, avançamos então para o tratamento. O tratamento chama-se radiofrequência.
em que nós inserimos uma pequena agulha através da pele até aquelas articulações que estão afetadas. Isto é feito em ambiente de bloco operatório, habitualmente, com controle de raio-x, para nos assegurarmos que a agulha está a ser introduzida no sítio correto. E ao fazermos a radiofrequência, vamos interromper ali o trajeto de um pequeno nervo que vai inervar a articulação. Ou seja, é como se estivéssemos a fazer, enfim, explicando de uma forma um bocadinho grosseira, mas o princípio é o mesmo, é como se estivéssemos a fazer desvitalização do dente, basicamente. Ou seja, a articulação obviamente continua lá, faz a sua função. O que não faz ou o que vai fazer é deixar de provocar dor. Para evitar cefaleias, há que ter cuidados redobrados. Se a pessoa tiver uma cefaleia com origem que começa no pescoço e depois vai irradiando, vai se espalhando pela nuca e depois vai para a face, para os olhos, a pessoa deve procurar ajuda médica para tentar resolver o problema, porque quanto mais cedo nós conseguimos resolver o problema, maior a probabilidade de sucesso do tratamento. Mas para evitar que isso aconteça, e obviamente excluindo toda a área de acidentes e quedas que podem acontecer, é ter cuidado com a postura, ter cuidado com a forma como nós nos sentamos diariamente, a forma como fazemos desporto, se o fizermos, termos algum cuidado com isso, a forma como agarramos os pesos para evitar que haja problemas não só a nível da coluna cervical, mas também a nível da coluna em geral. Cuidados a ter para evitar problemas na coluna cervical que possam originar cefaleias. Estas dores de cabeça afetam cerca de 35% da população. Em 15% dos casos, são crónicas. RDS